Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede aqui gravando mais um vídeo para o canal, desta vez para nós falarmos um pouco da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 2, do dia 10 de janeiro de 2021, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A nossa lição, a sua leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 até o versículo 13. O objetivo geral da lição: ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Os objetivos específicos: desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. Asseverar o terceiro que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, o Espírito Santo como promessa. Seu primeiro subponto, a promessa messiânica. Segundo subponto, na antiga aliança, a promessa do Consolador. O segundo ponto, o Espírito Santo consola e ensina. Primeiro subponto, o Consolador. O segundo subponto, o ensinador. O terceiro, o ajudador. O terceiro ponto da lição, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O primeiro subponto, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. O terceiro, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. O segundo, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. E o terceiro, o Espírito Santo convence o mundo do juízo e a conclusão. Mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem visualizado, você que tem aí comentado, no canal. A você, meu muito obrigado. Continue comentando, continue curtindo, continue nos ajudando para que nós possamos fazer mais vídeos e que esses vídeos possam agradar a você e que possam ter uma palavra para você. A leitura bíblica em classe da nossa lição, ela diz assim: Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao 13. Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Observe que é Jesus que está falando. Viu? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Observe que Jesus está dizendo que se ele não for, o Consolador não virá. E que ele não ainda tem muito a dizer aos discípulos, mas no momento ele não ia suportar as coisas que Jesus tinha para dizer a ele. Então, esse é a nossa leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. A nossa verdade prática, ela diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada. Observe, a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada. Vê que ele vai ter com o crente até o fim, não é só por um período de tempo. E a introdução da nossa lição vai dizer assim: antes de falar da introdução, mais uma vez quero agradecer a você que tem visualizado, a você que tem se inscrevido recentemente, dizer meu muito obrigado, Deus abençoe. Se puder, indique o canal para alguém, deixe seu comentário, curta, para fortalecer cada vez mais que nós possamos estar gravando mais vídeos, tanto da Escola Dominical como de outros estudos bíblicos. A introdução da nossa lição diz assim: nesta aula estaremos diante de um assunto muito importante e essencial: a atuação do Espírito Santo no plano divino da redenção. O Espírito Santo é a mais misteriosa das 3 pessoas que compõem a Santíssima Trindade. Isto talvez possa ser explicado no fato
do Espírito Santo em seu ministério não revela a si mesmo, mas ele revela a verdade, a Jesus e o poder de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e o versículo 14, que ele diz aí. 13 e 14 do Evangelho de João. Se você tiver uma Bíblia aí perto, né, você já abre a sua Bíblia, nós vamos ver. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14. E o 13 já está na verdade prática. Mas ele diz aí, 13 e 14 de João. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tá vendo? Ele não fala dele mesmo. Ele fala de Jesus e o poder de Deus. Ainda que se note mais evidente a sua atuação no Novo Testamento, ele está presente desde quando começou, Gênesis 1 e 2. O Espírito de Deus, né? A Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo estava lá no início. Gênesis capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Veja o que é que diz aí. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá vendo? O Espírito Santo estava ali no início. Ele estava lá no princípio de tudo. Né? E Gênesis 2 e 7, que também diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Tá vendo que ele soprou no nariz do homem. Tá vendo? Gênesis 2 e o versículo 7. Né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, quer dizer, o Espírito. O Espírito Santo atua de maneira contínua, dinâmica, para a salvação. Sem o Espírito Santo seria quase impossível um pecador se converter a Cristo. Além de ele atuar para convencer o pecador, o Espírito capacita o pregador da mensagem, dando-lhe poder e manifestando sinais sobrenaturais para confirmá-la, né? Porque o Espírito Santo ele convence do pecado e do juízo. Ele convence do pecado e do juízo, ainda dá poder ao pregador, né? Dando-lhe poder e manifestando sinais sobrenaturais para confirmar aquilo que ele está pregando, que ele está falando, porque o Espírito Santo está ali atuando, tanto no pecador, como através de quem está entregando a mensagem. E no primeiro ponto, ele vai dizer aí, o Espírito Santo como promessa. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. A sua influência é muito importante no plano da salvação do ser humano. Deus fez o homem perfeito, mas ele caiu. Agora o homem caído e escravizado pelo pecado é alvo do plano salvador de Deus. Neste plano estão envolvidas as três pessoas da Trindade. A Bíblia Sagrada mostra que cada pessoa da Trindade exerce função específica para salvar o ser humano. Porque quando o ser humano caiu, mesmo ele caindo, mas Deus ainda tinha um plano salvífico para a humanidade. Neste plano salvador de Deus, a sua relação com este homem passa por dois escrivos, seu amor e sua justiça. Devido à sua santidade e justiça, Deus deve punir o homem por sua transgressão. Devido ao seu amor, Deus quer salvar o ser humano. A justiça divina exige que o homem seja punido, receba o justo castigo por seus atos. Contudo, o seu amor não admite a ideia de abandonar o homem em seu estado de miséria e desgraça, longe de seu Criador e em permanente conflito espiritual. Observe que mesmo o homem pecando, mesmo fazendo muita coisa, mas Deus ainda tem plano de salvação para ele. Né? Deus não abandona o homem totalmente por ele ter errado. Deus não abandona, não deixa o homem escravo eternamente do pecado. Ele ainda tem um plano de salvação, né? E esse plano é justamente, né, Jesus que vem ao mundo para morrer pelo pecado de todos. E quando Jesus volta, né, o Espírito Santo é que vem para convencer o ser humano do pecado e da justiça. Por isso que ele diz aí, a ideia de abandonar o homem em seu estado de miséria e desgraça, longe de seu Criador e em permanente
e permanente conflito espiritual. Né? Como consolidar tal dilema? A dívida do homem para com Deus é imensa, impagável. Quem pode restituir plenamente a um Deus que foi ofendido em sua justiça e santidade? Não há como pagar. O homem não tem como pagar pelo seu erro. No entanto, Deus, em seu amor, quer resgatar o homem de tão terrível situação. O meio encontrado por Deus foi a encarnação da segunda pessoa da Trindade, o Filho, e nesta encarnação esteve a imprescindível participação do Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, e o versículo 20, que diz assim, Mateus capítulo 1 e o versículo 20, diz assim, e projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tá vendo? Veja aí, do Espírito Santo. Lucas 1,35 também. O Filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ela nasceu, cresceu e morreu por meio de sua morte na cruz. Ele nasceu, cresceu e morreu por meio da sua morte na cruz. O Filho de Deus proveu uma solução que satisfez tanto a justiça como o amor de Deus, porque Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para remir todos os pecados da humanidade. E no primeiro subponto ele vai dizer a promessa messiânica. Deus tomou a decisão de salvar o homem antes da fundação do mundo, muito antes. Este foi o primeiro ato do processo da salvação. Se Deus não tivesse querido salvar o ser humano, jamais ele poderia ter a oportunidade da salvação. Movido pelo seu amor, o Senhor decidiu que o ser humano teria esta chance e por isso planejou a salvação. E esta salvação é fruto da manifestação da vontade soberana de Deus, que tudo está dentro da vontade dele. Mesmo o homem pecando, mesmo o homem sendo transgressor, mas Deus ainda ama o homem. Tudo está dentro do plano do amor de Deus. O Senhor escolheu salvar o ser humano, mesmo sabendo que ele haveria de pecar, e previamente determinou que todos aqueles que crerem em Cristo serão salvos, e os que não crerem serão condenados. Marcos capítulo 16, versículo 16. A salvação é para todos os seres humanos, Isaías 55:1, Tito 2:11, sem qualquer distinção, tanto que o primeiro casal foi expulso do Éden e impedido de tomar da árvore da vida, para que toda a humanidade tivesse a mesma oportunidade de salvação. Até porque Deus é imparcial e não faz acepção de pessoas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 a 10:34. Porque Adão e Eva, quando pecaram, eles ainda queriam ir até a árvore do fruto da vida para querer comer. Mas Deus disse não. Da mesma forma que vocês vão ter oportunidade de se redimir, toda a humanidade também tem. Eles não foram privilegiados em nada. Né? Aí ele deixou bem claro. Né? Sem qualquer distinção. Tanto que o primeiro casal foi expulso do Éden e impedido de tomar da árvore da vida. Né? Porque eles queriam tomar. Mas foram impedidos. Colocou lá um anjo com espada de fogo e uma espada de fogo para proteger essa árvore. Né? Mas antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor estipulou condições para que tal salvação acontecesse, mas nem por isso deixou de querer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. O plano de Deus é esse, mesmo o homem errando, mas ele quer que todos se salvem, que ninguém pereça. Claro que tem aqueles que vão rejeitar a salvação, tem aqueles que não querem, mas ele quer que todos se salvem. O plano de Deus para a salvação do ser humano revelado à humanidade no momento mesmo da aplicação da penalidade pela prática do pecado foi sendo executado desde então. O primeiro ato de Deus após a entrada do pecado no mundo foi imolar um animal, derramar seu sangue com a pele providenciar veste para o primeiro casal, Gênesis 2:21. Sangue fala do meio para a redenção e vestes dos resultados, isto é, usa o fruto da salvação, Isaías 61, verso 10 e Apocalipse 19:8 e Apocalipse 3:18. O segundo ato deste plano foi a proibição de o homem ter acesso à árvore da vida por causa do pecado, Gênesis 3:22, acompanhado da expulsão do Éden, Gênesis 3:23. Com estas medidas, Deus impediu que o homem, a exemplo dos anjos pecadores, vivesse numa dimensão eterna, condenado
a inevitável e eterna separação de Deus, né? Possibilitando ao homem que, mediante o arrependimento, enquanto estivesse na dimensão terrena, pudesse desfrutar de uma eternidade com o Senhor. Ele não for, né? Deus impediu que o homem, a exemplo dos anjos pecadores, vivesse numa dimensão eterna, condenado à inevitável e sempiterna separação de Deus, possibilitando ao homem que, mediante o arrependimento, enquanto estivesse na terra, na dimensão terrena, pudesse desfrutar de uma eternidade com o Senhor. Porque os anjos pecadores estão lá, presos, e vão ficar presos eternamente, longe de Deus. Mas o homem teve a oportunidade de estar aqui e aqui mesmo se redimir de seus pecados. Porque se ele não tivesse tido essa condição, ele ia ficar eternamente distante do Senhor. Mas ele, como sempre, dá o escape ao homem, se arrepender de todos os seus pecados na terra, né? E com esse arrependimento ele pode desfrutar de uma eternidade com o Senhor. A partir de então, a divina Trindade iniciou a execução de seu plano, que alcançou o seu ápice quando da própria encarnação do Deus Filho, momento que as Escrituras denominam de a plenitude dos tempos, Gênesis 4:4. Instante em que Deus cumpriu a sua promessa messiânica de providenciar da semente da mulher o único e suficiente Salvador, Jesus, o próprio Filho de Deus, Mateus 1:21, Lucas 2:11, João 3:16, verso 17, Atos capítulo 4, verso 12. Eis a razão pela qual a Bíblia mais de uma vez diz que Deus é o Deus da nossa salvação. 1 Crônicas 16:35, Salmo 24:5, Salmo 51:14. Bem como que a salvação provém dele, Salmo 3:8, Salmo 37:39 e Salmo 62:1. Tudo vem de Deus, a salvação vem de Deus, não é do homem. Todo um planejamento de Deus. O segundo subponto da lição faz, na antiga aliança. A Bíblia narra que na antiga aliança houve várias atuações do Espírito Santo. Ele vinha sobre alguém, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, segundo as Crônicas 24:20. Ele capacita a pessoa para obras específicas. Êxodo 31:3. Ele dava habilidades para liderança militar, Juízes 3:10. Ele veio sobre Otoniel, o Espírito do Senhor, e julgou a Israel e saiu pela peleja. Tá vendo? Ele dá liderança militar, habilidade de liderança militar. Ele dá habilidade para liderar na política. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Habilidade para liderar em política. Ele usou um profeta, até mesmo, ele usou em profecia até mesmo pessoas que não eram profetas. Número 11, versos 24 e 25. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs em roda da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais, tá vendo? Usou só naquele momento. Eles não eram profetas, mas naquele momento que o Espírito veio sobre ele, eles profetizaram, mas depois não profetizaram mais. Ele atuava para fertilizar mulheres que eram estéreis, uma mulher casada que não conseguia ter filho, sabendo que quem dá a vida é o Espírito, ia ao tabernáculo ou ao templo. Lembra de Ana, né? A mãe de Samuel, que orou e pediu ao Senhor, e o sacerdote que disse que fosse feito como ela pediu. E o Espírito do Senhor concedeu, abriu a madre dela e teve Samuel. Né? Tudo isso, o Espírito Santo trabalhando no Antigo Testamento. Né? Tudo ele estava ali, agindo. A promessa do Consolador. No terceiro subponto, a promessa do Consolador. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Houve uma promessa do Consolador, mas para que essa promessa fosse concretizada,
um acontecimento muito importante e essencial deveria acontecer: a ressurreição de Jesus Cristo e a sua volta ao céu. Está escrito: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus tinha que ir para ele vir. Se Jesus não fosse, o Consolador não viria. Por isso que ele deixou bem claro que ele tinha que ir. Jesus deixou claro aos seus discípulos que antes de o Espírito Santo descer, ele próprio precisava subir. O Pentecostes somente pôde acontecer depois da assunção de Jesus. Apenas a ida de Jesus para a cruz e para o trono do Pai tornou possível que ele enviasse o Espírito Santo, o Consolador. Dessa maneira, a saída de Jesus não apenas representa alegria para si mesmo, Evangelho de João capítulo 14, verso 28, mas também a ajuda para os discípulos. Jesus já havia dito aos discípulos que sua partida tinha um propósito de preparar-lhe lugar. João capítulo 14, verso 2. Capacitá-los a fazerem obras maiores. Evangelho de João capítulo 14, verso 12. Dar-lhe maior conhecimento. Evangelho de João capítulo 14, verso 20. E chegar mais perto deles no Espírito. Evangelho de João 14, verso 22. Jesus tinha que ir para o Espírito Santo vir para capacitar os discípulos, né? Para dar-lhe conhecimento, capacitar-lhe para fazer as obras e chegar mais perto dele no Espírito, mais perto de Cristo, porque o Espírito Santo nos aproxima mais perto de Cristo. Por isso que ele tinha que ir e ele tinha que vir para capacitar esses homens para fazer a sua obra, a obra que ele determinou. A promessa do Espírito Santo, portanto, foi concretizada nas Escrituras Sagradas e ao longo da história da Igreja, ainda hoje, milhares de pessoas experimentam dia após dia a doce promessa bendita, a doce promessa dessa bendita pessoa divina. Nosso segundo ponto vai falar aí a respeito agora de o Espírito Santo consola e ensina. O Espírito Santo é uma pessoa, ela consola, ensina e ajuda. Aí ele vai dizer aí, o Consolador, no primeiro subponto, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. O Consolador, do grego Paracletos, significa aquele que anda ao lado, como um eterno companheiro. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao 26. A palavra Consolador, a princípio, sugere passividade, como alguém que aparece apenas em momentos maus para prestar socorro e trazer alento ao coração. Porém, o sentido é maior que este. O Espírito Santo é um companheiro inseparável que sempre encoraja e exorta. Talvez a tradução mais correta seja advogado, que é alguém que luta pela justiça em defesa de outro, porque ele está sempre do nosso lado, nos orientando, nos guiando, falando conosco. Por isso que ele diz ali, aquele que anda ao lado, né? Do grego Paracletos significa alguém que anda ao lado. E ele está sempre do nosso lado para nos orientar. Jesus disse aos seus discípulos que partiria, mas apesar de ter perguntado de maneira geral para onde ele ia, eles não pareciam muito envolvidos. Evangelho de João, capítulo 16, verso 5. Eles estavam mais preocupados com o próprio futuro que com o de Jesus. João 16, 6. O vosso coração se encheu de tristeza. Eles estavam cheios de tristeza com relação aos seus problemas. Na verdade, perante eles estavam a cruz e o túmulo. Perante eles estava a perseguição no seu serviço para Cristo. O problema maior deles era esse, eles estavam com medo, temerosos, porque Jesus estava indo embora e eles iam ficar. Eles não estavam preocupados com a vinda, nem com aquilo que eles tinham que fazer, não. Por isso que ele diz, eles estavam cheios de tristeza com relação aos seus próprios problemas. Estavam preocupados. Por isso que o Espírito Santo veio e encorajou aqueles homens de uma forma sobrenatural. Mas eles não seriam deixados sem auxílio e conforto do alto. Cristo enviaria o Espírito Santo a fim de ser o consolador deles. Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Era sobremaneira importante para os discípulos que o Consolador viesse. Ele os capacitaria, encorajaria, ensinaria e tornaria Cristo mais real para eles. Mas o Consolar não viria até que o Senhor Jesus voltasse ao céu e fosse glorificado. Se ele não fosse, esse Consolar que eles estavam ali ouvindo que Jesus ia mandar o Consolador, não viria, né? Naturalmente, o Espírito Santo havia estado no mundo antes disso, como já vimos, mas viria de maneira nova para convencer o mundo
e ministrar aos redimidos, que essa é a função que o Espírito Santo veio, né? Convencer o mundo do pecado e do juízo. E veio também para capacitar os discípulos para saírem para pregar o Evangelho. No segundo subponto, é fazer o ensinador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou a eles, o Espírito Santo ia lembrar e ia ensinar ainda mais coisas a eles. Muitos do que negam a personalidade do Espírito Santo costumam apegar-se ao ensino de Cristo de que o Espírito Santo dirigiria a igreja. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Querendo com isso ter base para suas ideias antibíblicas de consideração do Espírito como uma força, porque, dizem eles, uma força se caracteriza por guiar, dirigir um ser a um determinado lugar, chegando mesmo a nos trazer os conceitos físicos a respeito dos atributos das forças, entre as quais está a direção. Mas o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. No entanto, analisando as palavras de Cristo, vemos que tal argumento não se sustenta, tá vendo? Porque a direção mencionada pelo Senhor não é em absoluto este atributo cego indicado pelos falsos mestres, mas sim a direção proveniente de um mestre. O Espírito Santo nos dirige porque nos ensina, e naturalmente que uma força não tem condão de ensinar, o condão de ensinar quem quer que seja, mas tão somente uma pessoa. Só uma pessoa pode ensinar, somente uma pessoa pode ser mestre, e o Espírito Santo tem como uma de suas principais funções a de ensinar os discípulos do Senhor Jesus enquanto aqui estiverem aguardando o seu Salvador. Então, o Espírito Santo ele não é uma força, porque uma força não ensina ninguém. Uma força não consola ninguém. Uma força não lembra ninguém. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Neste ponto também cumpre aqui observar que estes falsos mestres também gostam de mencionar a afirmativa de Cristo de que o Espírito Santo nos faria lembrar as coisas que o Senhor nos tivesse dito, Evangelho de João 14, 26. Querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo não passaria de uma força de evocação, de uma espécie de remédio para a memória do crente, de um estímulo vindo da parte de Deus para o exercício da nossa memória espiritual. Porém, isso não condiz com a verdade. Ele não é nada disso, um remédio para a memória. Ele é uma pessoa que vai estar do nosso lado, nos orientando e falando conosco. Quando Jesus diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus nos tem dito, está a nos revelar uma face maravilhosa deste professor e mestre, que é o Espírito Santo. Ele não só é um mestre, algo que uma força não pode ser, como também é um mestre dedicado, um professor comprometido com seus alunos, como tem ensinado a psicologia educacional. Um bom professor é aquele que está preocupado em verificar se os seus alunos aprenderam e por isso sempre os faz lembrar daquilo que os ensinou. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é um bom professor e um bom mestre, que ele está sempre ensinando e relembrando aos seus alunos a respeito do que ele já tem falado. É exatamente este o papel do Espírito Santo, quando ele nos faz lembrar. Não é porque seja uma força cega, um remédio para a memória, mas bem ao contrário, é um professor dedicado que mostra ser uma pessoa não só porque ensina, mas também porque ama e quer o melhor para os seus alunos. Quer que seus alunos efetivamente aprendam o que lhes foi ensinado. Tanto assim é que sua ação não é meramente de lembrança, mas também de juízo de conveniência, pois nos lembrar o que convém falar é algo que uma força jamais poderia fazer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar, Lucas 12, 12. E uma força não lembra ninguém de falar de nada, só lembra uma pessoa, um ensinador, e é isso que ele é, um ensinador, um consolador, um mestre. Terceiro subponto do segundo ponto, o ajudador. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16, está escrito que Jesus rogaria ao Pai a fim de dar outro Consolador, para estar para sempre com a igreja, consolá-la em suas angústias e guiá-la pelas veredas da verdade. A palavra Consolador, Paracletos, quer dizer alguém convocado ao lado do outro para ajudar.
é o ajudador, o defensor, um amigo no tribunal. É também traduzida como advogado, 1 João 2:1. O Senhor Jesus é o nosso advogado, o auxiliador, e o Espírito Santo é outro consolador. Não o outro de um tipo diferente, mas outro de natureza semelhante à do Pai e à do Filho. O Espírito Santo estaria sempre com os cristãos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre homens em vários tempos. Mas muitas vezes os deixava. Agora ele viria ficar para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, a parte B. A fim de ajudar a igreja do Senhor, protegê-la e livrá-la. O Espírito Santo jamais deixaria os discípulos. Daria a eles consolo, direção e poder. Nas horas mais amargas, daria consolo. Nas horas mais confusas, daria direção. Nas horas mais cruciais, daria poder. Por isso que ele estava ali em constante atuação com os discípulos. Ele não é uma força que vem e vai, ia embora, não. É um ajudador que estava ali constantemente, diretamente com os discípulos. No Antigo Testamento, ele vinha e ia, mas no Novo, ele ficou. Ele está aqui ainda hoje, permanece na igreja, permanece com os crentes. O terceiro ponto da nossa lição vai falar a respeito do Espírito Santo reprova e convence o mundo. O ministério do Espírito Santo é levar, o ministério principal do Espírito Santo é levar o pecador ao Salvador e torná-lo parecido com ele. Sua obra tem início em nós ao convencer-nos do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Evangelho de João, capítulo 16,